Eu sou a pastora Thalita Silva e eu tenho uma palavra que vem de Deus para o seu coração. Está aqui no livro de Hebreus, no capítulo 12, versículo 1, diz assim: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Como é importante perseverarmos em correr a carreira que nos está proposta. A corrida é um esporte que traz grandes avanços, e foi justamente essa palavra correr que Deus usa aqui nesse texto para chamar a nossa atenção. Porque quando você pratica o esporte corrida, você vai ver evolução. As primeiras corridas você vai correr com dificuldade, às vezes sem fôlego. Você vai sentir algumas dores na sua canela, no seu tornozelo. E à medida que você vai perseverando, você vai crescendo, você vai avançando e você vai atingindo novos níveis, a ponto de você começar a correr rápido, a ponto de você começar a correr em subidas, terrenos de subidas, e você não se cansa, a ponto de você correr sem dores e ter um prazer quando você está correndo, e logo depois também de concluir a corrida. Assim também deve ser a carreira que Deus nos está propondo. Você tem uma missão nessa terra, você tem um chamado de Deus, você tem algo que Deus deseja que seja feito através da sua vida. E quando você aceita a carreira que lhe está proposta, você deve se livrar de todo o peso, como um corredor que se livra do peso, para correr mais livre. Assim o pecado, ele nos sobrecarrega. Devemos olhar firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus, aquele que nos chamou, aquele que nos confiou uma carreira. Não devemos olhar para o que as pessoas pensam, nem pelo que elas dizem. Devemos olhar firmemente para o autor e consumador da fé. Jesus, ele sempre vai estar nos motivando a não parar, a não desistir, nos dizendo que vamos conseguir. E devemos suportar a oposição dos pecadores, a oposição daqueles que se recusam a correr, porque numa corrida tem aqueles que correm, tem aqueles que observam os que correm. Todos poderiam estar correndo, mas uns escolheram a posição de ficar observando os que correm, às vezes até torcendo contra, para que você não conclua a carreira. Mas se olharmos firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus, como um corredor que olha sempre para o horizonte, sempre à frente,
para não se distrair, para não tropeçar, para não cair. Não é aconselhável que alguém que corre olhe para os lados, nem para trás, nem para baixo. Ele tem que olhar sempre à frente. Assim é nós. Devemos olhar sempre para Jesus que está à nossa frente. E não olhar para os lados, nem para a oposição dos pecadores, para que não venhamos nos cansar e nem desanimar. Porque basta nós concluirmos a nossa carreira, Deus proverá para aquilo que Ele nos mandar, nos chamar para fazer. Assim como um corredor às vezes desacelera em alguns momentos do percurso para recobrar suas forças, quando você se sentir cansado, pesado, desacelere, mas não pare. Desacelere, mas não desista. Desacelere, mas não deixe o cansaço lhe vencer. Fique firme na sua posição, Deus. Assim como deu vitória a Jesus, o fazendo assentar à direita do trono de Deus, assim Deus também tem um lugar de honra preparado para aqueles que aceitam a sua carreira e concluem indo até o final. E assim veremos a glória de Deus, as recompensas de Deus na nossa vida. Amém? Em nome de Jesus. E eu oro para que venhamos concluir a nossa carreira até o fim, que nada venha nos fazer desanimar, nem nos levar a desistir. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.